Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Está começando mais uma edição do Cidade Mais, um programa produzido em Dourados e transmitido para todo o Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos em frente ao Hotel Bahamas, um dos hotéis mais tradicionais de Dourados, porque é daqui que nós vamos conversar com a nossa notável de hoje. Já já você vai saber quem é, mas antes, dá só uma olhada nas nossas atrações de hoje. Você sabia que na sexta-feira foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo? Este é o tema do quadro Maternidade de hoje. E nossa notável é a jornalista e consteladora Bruna Teló, que irá apresentar pra gente a constelação familiar, uma terapia super interessante e que eu adorei conhecer. Programa Cidade Mais. Oferecimento Unigran. Somos os melhores. Somos Unigran. Unigran é para você, para quem segue em frente e sabe que conta com ensino e estrutura de excelência de uma das melhores do país, que te apoia, acolhe e é parceira, que não parou e te dá condições de construir seu futuro agora. Aqui você tem contato direto com o seu professor e coordenador. A Unigran está preparada para atender você. Cursos presenciais, semipresenciais e à distância. Vestibular 100% online. Inscreva-se www.unigran.br. Você já ouviu falar em constelação familiar? Para muita gente, este ainda é um assunto desconhecido. Confesso que para mim também é. Por isso, hoje nós vamos conversar com uma consteladora sistêmica que também é jornalista, mãe, esposa e vai explicar um pouquinho para a gente sobre como funciona esta terapia. Meus amigos, a notável do programa de hoje é a consteladora Bruna Teló. Olá, Evânia. Oi, Bruna. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Bruna, seja muito bem-vinda ao Cidade Mais. É uma alegria recebê-la em nosso programa. Evânia, muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui. Você é uma pessoa que é uma referência para mim de inovação, uma mulher corajosa, uma mulher que está sempre à frente. Estou muito feliz de estar aqui mesmo. Nossa, muito obrigada. A honra é toda minha. E Bruna, para quem está em casa nos assistindo, nosso programa é transmitido para todo o estado. Então, para quem não te conhece ainda, vamos começar te apresentando? Quem é a Bruna Teló? Vamos sim. Bom, eu sou Bruna Teló, jornalista de formação. Sou graduada pela Unigran aqui de Dourados. Fiz mestrado em Santa Maria, né? Sou mãe de 2 filhos, casada. E em 2011, depois que eu terminei a minha formação, minha graduação e minha pós, eu cheguei em Dourados para trabalhar e falei, aonde eu vou trabalhar, né? É a hora mais difícil, né? E aí então eu comecei um processo de autoconhecimento, de busca, né? Fiz terapia, psicoterapia. E dentro do consultório eu conheci a constelação familiar. E ali, naquele momento que eu conheci, que eu participei de uma constelação, algo em mim se acendeu, né? Algo em mim fez sentido. Em 2015, eu tive a oportunidade de fazer o curso aqui em Dourados, através do IAP, que é um Instituto de Apoio Psicológico, que é de Campo Grande, veio dar o curso aqui. Fiz o curso, estava grávida da minha primeira filha, né, durante esse curso. E tive a Catarina, fiquei com ela em casa, cuidei, fui mãe durante esse tempo, né? Se entregou à maternidade? Me entreguei, exatamente. Depois veio o Matias. Mas durante todo esse tempo, eu continuei estudando, eu atendia no Provida, que é um lugar de atendimento gratuito aqui em Dourados. Então, durante esse processo, você ainda continuou estudando a constelação? Continuei a constelação e também outras coisas que dão sentido à constelação, como a epigenética, como fatores que a gente, o ser humano, traz, não só a genética da cor do cabelo, da cor do olho, mas essas emoções, né, que podem bagunçar aí a vida
sem a gente se dar conta. Bruna, para quem está em casa nos assistindo e deve estar um pouco meio confusa, assim como eu, porque eu entendo muito pouco sobre a constelação familiar, explica pra gente sobre o que se trata a constelação familiar. Bom, a constelação sistêmica familiar é uma nova forma de olhar as relações do ser humano, né? Ela foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, que é um alemão, morreu em 2019, e ela traz a seguinte teoria, que nós não herdamos somente a parte genética de cabelo, de cor de pele, de doenças, mas também os sentimentos que os nossos ancestrais, que os nossos pais, que os nossos avós sentiram e trazem na nossa carga genética. Seriam tipo bloqueios? Seriam tipo bloqueios, lealdades, crenças ou não? As crenças são raízes profundas que a gente traz do nosso sistema, então se eu quero continuar naquela crença, se eu quero seguir diferente, tudo isso está inserido dentro de mim desde o meu nascimento, né? Então a constelação familiar estuda como essas sensações podem me impedir de seguir livremente, feliz e leve na minha vida hoje, né? E Bruna, como que a constelação familiar, como que essa terapia pode nos ajudar no dia a dia? Como pessoas, como família, ela envolve também o lado profissional? Ela ajuda também as pessoas na parte profissional? Sim, Evânia. A constelação familiar, ela estuda o eu. Como eu me coloco diante da minha vida. Uma das 3 leis da constelação é o pertencimento. Eu pertenço a este lugar, eu pertenço a essa família. Muitas pessoas se sentem excluídas no próprio seio familiar. Essa falta de pertencimento tira a força dela na vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu ser, né? Então a constelação familiar trabalha essas forças internas que nós precisamos ter a consciência, né? De se colocar diante da vida como filha, como neta, como esposa, como mãe. E nesse lugar eu descobrir a minha força. Eu e depois o outro. Ah, mas a minha mãe não me amou, a minha mãe me rejeitou, o meu pai eu não sei quem é. Agradeça pela vida. O pai e a mãe deram aquilo que puderam. A sua mãe e o seu pai tiveram uma relação e você surgiu. No momento em que você nasce, que você é concebida, primeiro que você é concebida, depois que você nasce, no momento que você é concebida, você tem uma decisão. Eu escolho a vida ou escolho a morte? É uma decisão. E estando na vida, você só tem que agradecer a eles, aos seus pais, por você estar ali, né? Então, muitas questões, muitas mazelas, mas eu isso, eu aquilo, a constelação familiar coloca assim, tá, mas você está aqui na vida, você já é um adulto, vamos seguir em frente? Vamos olhar para aquilo que você tem? Vamos fazer diferente daquilo que fizeram com você, né? E tendo a consciência de que aquela dor te feriu, de que aquele trauma, aquele bloqueio te congelou, você consegue, nossa, realmente, quem sou eu? Eu estou fazendo algo que não estou gostando para mim. E aí eu posso fazer diferente. Então a pessoa, mesmo sem consciência, ela pode estar bloqueada em alguma área da vida dela que impede o crescimento, pode ser dentro de um relacionamento, dentro da empresa que trabalha. Isso é certo? É certo. Nós utilizamos, existem estudos aí, utilizamos apenas 10% da nossa consciência. O restante fica no nosso inconsciente. Então, por que você acorda cedo e gosta de tomar banho? Por que você, gosta de fazer atividade física? Por que você gosta de comer chocolate? Lógico, existem todas as questões biológicas, mas existem também as questões emocionais para que aquilo aconteça. Então, quando eu percebo que as emoções podem controlar esta plantinha aqui, eu falo, não, a emoção não vai mais me dominar. Eu vou olhar para essa emoção, vou olhar para esta dor, vou olhar para aquilo que me bloqueia e eu quero fazer diferente. Nós somos muito ligados, Evânia, trazemos muitas lealdades ao nosso sistema familiar, né?
Por exemplo, nós estávamos conversando separações. A avó separou, a mãe separou, a filha separa, né? Agora eu sou separada, não quero que a minha filha passe por isso. Como eu faço? Eu olho para a minha filha e falo: filha, eu te libero para que você faça diferente. E a filha, quando é adulta, olha para a história da mãe, da avó, da bisavó e fala: mãe, obrigada pela vida, mas eu faço diferente. São consciências de que aquilo é uma tendência, é uma força que vai puxar ela para que ela seja leal às outras, para que ela seja igual, entende? Então, quando eu me permito não ser igual com amor, eu consigo fazer diferente com leveza. Sem julgar a história que já passou. Exatamente. O julgamento é algo que nos prende muito, Evânia. Prende muito. Eu só trabalho em casa. Isso já vem com uma carga de julgamento, né? Só trabalho em casa. Como se as nossas avós, que só trabalharam em casa, olha a força dessas mulheres, né? Olha a capacidade que elas tiveram de lidar com o esposo, com filhos, com questões que a gente nem sabe quais são. Falta de comida, falta de recurso. A minha avó mesmo, para fazer xixi, ela tinha que sair fora da casa dela porque o banheiro era lá fora, num frio de -2. Isso é uma dificuldade e daí ela só ficou em casa? Então eu olho para essas questões que para mim podem ser pequenas, porque século XXI, celulares, né, viagens, vou para a Europa, vou para onde eu quiser. Mas e a minha avó, que é parte de mim? Aonde ela está sendo honrada em mim? Aonde eu faço igual a ela para ter a força dela dentro de mim? Porque ela é parte de mim, né? Então essas questões são simples, mas elas fazem uma diferença na hora de eu perguntar: quem sou eu? Aonde vem a minha força? Oi, mais maternidade começando! E hoje está aqui do meu lado a Natácia. Ela é mãe de 2, sendo que um deles tem autismo. E nessa semana é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Por isso que eu te convidei aqui para a gente bater um papo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Me sinto muito honrada de ser convidada para falar sobre isso, que é um assunto tão presente na minha vida. E como que foi? Como que você descobriu que seu filho, qual é o nome dele? Pedro. Como que veio essa descoberta para vocês? O diagnóstico, ele veio somente aos 5 anos, né? Mas os primeiros sinais a gente já começou a notar quando ele tinha 3 anos. Principalmente com o atraso da fala, que é o primeiro sinal que os pais começam a ter aquela dúvida, aquela incerteza, se vai falar, se não vai, né? Mas ele já apresentava outras características que chamavam a atenção. Eu sou professora, então eu já trabalhei com crianças autistas antes de ter o Pedro. E aí eu notava que ele tinha comportamentos diferentes das outras crianças. Então isso começou a deixar a gente inquietos e bastante preocupados, né? Só que o diagnóstico mesmo só veio aos 5 anos. Os tratamentos vieram antes, mas o diagnóstico fechado só aos 5 anos. E aí, quando tem esse diagnóstico, o que acontece? Na verdade, assim, a gente não espera, o ideal é não esperar pelo diagnóstico, né? Até porque não são muitos profissionais capacitados e dispostos a fechar o diagnóstico. Então, é importante que o pai, quando ele já percebe alguns sinais, ele buscar por apoio, ele buscar por tratamento, né? Que foi o que a gente fez, né? Eu já fui, quando ele tinha 2 anos, eu fui até uma fono, né, bem famosa na cidade, que era uma colega minha, pedir apoio, né, pedir direcionamento. Que eu acho que é isso que o pai tem que fazer, buscar informação. Quanto mais informação, melhor. Mas até contra, né? Sim, porque você idealiza um filho, né? Você idealiza aquele filho perfeito, aquele filho que vai falar, que vai escrever, que vai andar, que vai correr, que vai fazer tudo
dentro do normal, né? Dentro da normalidade. E aí, quando você começa a perceber que o seu filho está destoando dessa normalidade e vai contra ao que você idealizou, você começa a se frustrar, né? Eu não sou a favor, sou bem contra a respeito do luto, né? Não julgo quem vive esse momento, porque realmente não é fácil, né? Mas eu acho que muitas vezes a gente acaba perdendo tempo e no autismo você não pode perder tempo, né? Existem conexões neurais que você precisa aproveitar e quanto mais cedo a criança tiver, mais você vai conseguir com que ela desenvolva, né? Então, com 1 aninho você já consegue perceber e você já consegue estimular ela adequadamente para que ela tenha um desenvolvimento melhor lá na frente. E aí, com 2 anos, a gente começou já a investigar. Com 3 anos, ele já fazia as terapias mais essenciais, que era a psicóloga, a terapia ocupacional e a fonoaudióloga, né? E aí a gente correu em busca do diagnóstico. Para mim era muito importante saber o diagnóstico, né? Acho que a mãe ela fica muito mais ansiosa do que o pai quando o casal resposta, né? O porquê, o que é que ele tem, por que é assim, de onde veio. E aí quando a gente descobriu o diagnóstico, veio o diagnóstico da Júlia também, né? Enfim, tudo mais. Mas no caso do autismo é importante não esperar. Por mais que você se frustre, você tem que entender que o desenvolvimento do seu filho é mais importante que a sua frustração. Colocar o filho em primeiro lugar nesse momento, Exatamente. né? E a Natácia, ela tem muito conteúdo sobre isso, assim, ela pode falar muito mais com a gente sobre isso. O nosso tempo aqui acabou, mas eu te convido a seguir o perfil dela aqui no Instagram, que vai estar aqui. E aí lá ela tem todo o tempo do mundo para falar desse assunto que é muito importante. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até semana que vem. Passamos por mudanças, nossos sonhos precisaram se adaptar diante de uma realidade tão singular. E nós permanecemos unidos, e no momento mágico da colação de grau não seria diferente. Nós estamos juntos, com os corações cheios de gratidão e orgulho por todos vocês. Aos nossos formados, a certeza de que essa conquista é sem igual. Seja mais um a conquistar esse momento. Prova online gratuita. www.vestibularunigran.br. Bruna, como é feito o processo da constelação familiar? É feito com várias sessões, é individual ou em grupo? Explica pra gente como é. Tá bem. A constelação familiar pode ser feita de 2 formas, em grupo ou individual com os bonecos, né? Inicialmente ela foi estudada em grupos, então é um grupo de pessoas em que alguém leva o seu tema, o seu emaranhado, que é o seu problema, né? E ali aquilo vai aparecer. Como? Como aquilo vai aparecer, Bruna? Né? A gente que fala... muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Não. Eu peço sempre uma frase, eu não peço detalhes. Porque a pessoa tá ali, às vezes é um grupo, pessoas desconhecidas, eu não vou ficar falando da minha vida, do meu, né, do meu interno, do meu interior. Não, eu quero só, olha, eu tenho um problema com a minha mãe. Ponto. E aí, a partir daquela frase, nós escolhemos pessoas para que o campo emocional do meu cliente, da pessoa que levou o tema, seja exposto. Como isso acontece? Através dos nossos neurônios espelho. Primeiro falaram que era física quântica, né? Então, através da física quântica, uma energia ali se estabelece. Tudo bem, mas eu também tenho a capacidade de perceber você sem você estar me falando. Você concorda comigo? Concordo. Então, é essa capacidade que se apresenta ali naquele grupo. Então, se eu, Bruna, levo o meu tema, tenho um problema com a minha mãe, as outras pessoas vão todas se conectarem ao problema que eu tenho com a minha mãe. E são movimentos sutis, aqueles que vão participar. Olha, eu tenho vontade de sentar. Aí você senta. Eu tenho uma vontade de olhar para cima. Então, esses movimentos que
que nós estudamos para identificar o que aquilo representa, entendeu? Então, aquela que representa a mãe tem vontade de sentar, de ficar no chão, aquilo representa um desejo de estar na morte, de estar fraca, de estar sem vida. Então não é nenhum espírito que vem soprar para o terapeuta, né? São informações que o próprio corpo da pessoa que está representando dá, das emoções que eu, como cliente, estou apresentando para que todos acessem, né? Eu gosto muito de fazer um exercício que antes de começar a constelação, eu olho para você e você olha para mim. E ninguém fala nada. A gente só se olha durante uns 2 minutos. A hora que termina esse exercício, eu pergunto, vocês perceberam o seu colega? E a maioria das pessoas falam que sim. Porque sim, a gente se percebe pelo olhar, pela energia, né? Por aquilo que eu me apresento a você. A gente não é só a imagem, a gente é também um corpo externo, espiritual, né? Energético, como já falei, e mental principalmente. Bruno, inclusive nós temos alguns bonecos aqui, são eles que você utiliza na constelação familiar e de que forma você utiliza? Sim, então temos a constelação em grupo e a constelação individual que é feita com os bonecos. Ah, tá, então na individual, como não tem as outras pessoas para ter a representação, aí é usado os bonequinhos, exatamente. Então os bonequinhos, eles são representantes daquela emoção. Eu peço sempre para a pessoa, escolha um para representar você, um para representar a sua mãe, um para representar o seu pai. E aí a pessoa vai colocar e eu pergunto, você se sente próximo, distante, né? Você olhando para cima, para baixo, como se fosse um grupo. No grupo a pessoa vai estar olhando para cima, para baixo. Só que na individual eu preciso perguntar mais para o cliente como ele percebe aquela situação, entendeu? Então é como se fosse ali naquele bonequinho, aquela energia está canalizada ali, aquela sensação está canalizada ali. Eu utilizo dele para os movimentos que a gente precisa fazer para que a pessoa tenha consciência. Nossa, eu estou olhando muito para o meu pai, ou muito para uma dor, ou muito, né? Então, requer um pouco mais de capacidade do meu cliente para que ele perceba na constelação com bonecos, mas é também da mesma forma uma sessão, vou observar, vou perceber aquilo que está emaranhado e tenho a possibilidade de me liberar daquilo. E Bruna, você é mãe, filha, esposa. A constelação hoje também te ajuda nas suas relações familiares? Você aplica no seu dia a dia com a sua família? Sim. A gente brinca aqui em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Então tenho também os meus emaranhados, os meus problemas, né? Mas eu aplico sim. A constelação é um pensamento, uma forma de olhar a nossa vida, as nossas relações diferente. Então eu estar aqui, Evânia, dando uma entrevista para você como terapeuta, já é um fruto da constelação na minha vida. Porque os meus pais são empresários do ramo da hotelaria, né? Eu tenho um hotel para tomar conta, mas eu fiz diferente com amor. Não que eu joguei fora tudo aquilo que eles esperaram de mim ou quiseram para mim. Houve um processo de liberação da parte deles com você? Olha, houve mais da minha parte. Uhum. A constelação tem algo muito bonito que explica que a gente não pode mudar os nossos pais. Então, os pais dão a vida, eu recebo e passo adiante. Eu não devolvo aos meus pais nada. Então, o processo teve que ser feito em mim, né? De olhar para eles com gratidão, de olhar para aquilo que eles me deram e falar isso foi o suficiente, né? Eu acolho com amor, eu recebo com amor, mas eu quero fazer diferente. Eu quero seguir este caminho, né? E não jogar fora tudo aquilo que eles me deram, que eles esperaram de mim. Isso faz todo sentido, porque muitas vezes os filhos se sentem pressionados, não que o pai ou a mãe fale diretamente, mas se sente pressionado a continuar o mesmo caminho, digamos assim. Isso. E às vezes a vontade dele é outra e acaba se tornando um adulto infeliz, né? Isso. E como que eu vou fazer para ser um adulto feliz, sabendo que eu tenho isso para trabalhar? Eu também não posso jogar fora, é uma responsabilidade, é um ganha-pão.
Entende? É todo um trabalho de um sistema. Então, como eu equilibro isso? Posso olhar para isso, mas também olhar para as minhas vontades, o meu lugar na vida, o que eu posso fazer diferente, né? Então, eu consegui conciliar, eu consigo trabalhar no hotel, trabalhar como terapeuta, né? Então, eu consegui fazer isso, mas é através de muita terapia, através de constelação e de muito esforço também, né? Senão você ia ficar, às vezes, se perguntando se era isso e acabava não fazendo nenhum nem outro. Nem outro. E eu não fiquei no meu lugar de força, né, Vânia? Quantas vezes você já me encontrou aqui, que você é amiga dos meus pais há muito tempo, e eu estava apenas aqui. Fazia uns... Beijo pra dona Neiva, seu Paulo Teló, sou fã deles. Eles também são, obrigada. E você, assim, eu somente estava aqui, né? Eu ajudava aqui, ajudava ali, mas a minha força, onde estava? Então, quando eu percebi que a minha força era ser terapeuta, trabalhar com constelação familiar, ser mãe, ser esposa, outras coisas antes, e também ser parte do hotel, ser empresária, aí eu falei, não, então aqui está a minha força. E aí a minha vida teve mais leveza, né, Vânia? Não que não tenha problemas e que agora é tudo super tranquilo, não. Mas eu consigo entender, é isso o que eu faço. O interessante é que você descobrindo a sua força, você pode ajudar várias outras pessoas. Isso não é bonito? Né? Isso é maravilhoso, isso é lindo. Bruna, vamos ao nosso ping-pong notável? Vamos. Eu te falo uma palavra e você responde o que vier à cabeça, combinado? Combinado. Vamos lá. Família. É meu tudo. A constelação familiar me ajudou a sair do meu lugar de filha. E ser a Bruna que é hoje. E ser a Bruna que é hoje. Ser a Bruna esposa, mãe, né? Um sonho para os seus filhos. Que eles sejam felizes e livres. Uma meta para 2021. Saúde mental. Se tivesse o poder de mudar alguma coisa no mundo, o que seria? A empatia. Uma viagem dos sonhos. Aqui eu não fiz por conta da pandemia. Para onde você estava indo que foi impedida? Eu estava de mala pronta para ir para Paris comemorar um ano do meu filho, eu, Lucas, meus 2 filhos. E 2 dias antes, lá fechou. Então essa é a minha viagem do sonho. Vai acontecer ainda. Vai. Uma qualidade que admira em você e um defeito que gostaria de eliminar. Acho que o defeito, a minha cara amarrada, como meu marido fala. Eu, às vezes, viajo muito internamente dentro de mim e sou um pouco fechada, né? Isso eu preciso melhorar. Sim. Eu acho que uma qualidade é eu perceber as pessoas, né? Eu numa conversa, numa troca de olhar, eu percebo as pessoas. Então, acho que é uma qualidade. Dourados é? Dourados? Posso fazer uma sistêmica aqui agora? Claro! Dourados é um caminhão carregado na descida. Meu pai fala isso. Meu pai fala isso em todas as entrevistas. Verdade, já ouvi ele falando isso. Então, Dourados é essa cidade que acolheu eles. Sou nascida aqui, sou douradense, pé vermelho. E é a cidade do meu coração. Um lema de vida. Sagrada Família de Nazaré, minha família você é. Pessoal, que entrevista, hein? Tô aqui arrepiada, emocionada. Bruna, muito obrigada por ter nos recebido e compartilhado com a gente todo o seu conteúdo. Obrigada, Evânia. Estou muito feliz, pessoal, de estar aqui. Que vocês conheçam a constelação, que vocês se abram a isso, a um novo olhar, a uma nova forma de se relacionar com a sua família. Porque a sua família é o bem mais precioso que você tem. Obrigada, Evânia. Com essa mensagem linda, a gente encerra o nosso programa de hoje, agradecendo você que está em casa nos assistindo e te fazendo um convite para nos acompanhar novamente na próxima semana com mais um programa inédito. Até lá e um bom final de semana. Tchau! Tchau! Você acabou de assistir ao programa Cidade Mais. Oferecimento Unigran. Somos os melhores. Somos Unigran.